Olá, amigos. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. E a passagem evangélica associada a esse nosso tema de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 29, onde diz o seguinte: porque a todo o que tem, dá-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será retirado. Amigos, dentro de todas as parábolas de Jesus, talvez a mais conhecida por todos nós seja a parábola dos talentos. Essa parábola foi narrada por Mateus, que está no capítulo 25, nos versículos de 14 a 30, e também foi trazida por Lucas, no capítulo 19, nos versículos que vão de 11 a 27. E quando nós ouvimos falar sobre essa parábola dos talentos, nós sempre associamos, nós sempre somos remetidos às questões materiais, aos bens materiais e também ao dinheiro. Esse é um processo natural que sempre fomos levados. Mas se nós percebermos, ou se pensarmos bem, analisarmos de uma vez, essa parábola referencia também algumas outras coisas que não sejam só os bens materiais, ou mesmo ao dinheiro, vamos dizer assim. E fala de uma forma muito clara também sobre toda a questão dos nossos talentos, das nossas competências, das nossas habilidades, da nossa vontade em servir e em trabalhar. Proporcionando então o Senhor maior então em abundância, dar cada vez mais para aqueles que dessa forma que atuam com vontade as suas habilidades, as suas competências, o seu conhecimento, a sua vontade, dando mais a essas pessoas e tirando daquelas outras que não agem, que não trabalham as suas vontades, as suas habilidades, as suas competências. Sendo então retirado, como eu disse, daqueles que nada agem, que nada fazem. E isso pode também nos levar a uma outra questão muito importante sobre as habilidades, competências que cada um de nós tem quando aqui reencarnamos. Dessa forma também nós poderíamos falar sobre os valores espirituais também, que são conquistas que nós tivemos. São determinados valores que são também trabalhados de acordo com a nossa vontade, com a nossa competência, com a nossa habilidade. Então, como é que nós podemos compreender a densidade, a diversidade das habilidades e competências que cada um de nós temos? No livro dos Espíritos, exatamente no capítulo 9, Lei de Igualdade, Allan Kardec faz uma pergunta aos benfeitores do espaço. Na questão 804, o codificador pergunta o seguinte: por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Ao que os artífices da codificação responderam dizendo exatamente o seguinte: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e também da sua vontade, que é o seu livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhe dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária a fim de que que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e também intelectuais. O que uns fazem, o que um não faz, outro fará. E é assim que cada um tem o seu papel útil na formação e na evolução do mundo. Isso quer dizer que cada um de nós, queridos, está em um grau diferente de desenvolvimento. E é por isso que como fomos todos criados iguais, uns foram evoluindo mais rápido, isso é claro para todos nós, que cada um de nós hoje estamos num grau diferente de evolução. Porque uns tiveram, dependendo do livre-arbítrio, como nos responderam os artífices da codificação, cada um de nós, então, agora está num grau diferente, tendo mais oportunidade de ajudar e outros menos oportunidade de ajudar. E sendo assim, a cada um de nós cabe a tarefa na grande obra de Deus, que é todo esse nosso planeta Terra. E também devemos considerar que cada um de nós tem uma tarefa a ser cumprida perante a criação, perante o Pai, perante a Deus. Cada um de nós tem essa missão, considerando também a tarefa que Deus nos proporcionou, dentro das nossas limitações, dentro daquilo que nós conseguimos fazer.
independente do que podemos fazer, independente da tarefa, mas com a vontade e com a vontade de fazer, usando as nossas habilidades, mas tendo tendo o trabalho como força motora de tudo isso. Há algum tempo atrás, eu estive conversando com esse meu amigo Olavo, e ele me contou uma fábula bastante interessante que eu gostaria de compartilhar, porque fala justamente sobre isso que nós estamos falando hoje, sobre a parábola dos talentos. Ele me disse que um grande rei, já em uma idade bastante avançada, ele já estava pensando na sua sucessão, quem o sucederia. Mas ele tinha 3 filhos, e esses 3 filhos eram muito inteligentes, mas independente da hierarquia, de ser o mais velho ou não, ele tinha que tomar a decisão por entre esses 3 filhos de uma forma justa, para que pudesse dar, então, o reino àquele que fosse mais justo, aquele que fosse melhor, enfim, que pudesse garantir a sequência do seu reinado. E a decisão, como eu disse, era muito difícil, porque eles eram muito inteligentes. Então o rei pensou longamente e tomou uma decisão. Chamou os 3 filhos e anunciou a eles de que faria uma longa viagem durante aproximadamente 2 anos. E quando ele voltasse, então, ele definiria e decidiria quem seria o seu sucessor. E ele entregou, então, a cada um um lindo baú repleto de sementes. E entregou a cada um deles aquele baú e disse que quando ele voltasse, então, ele decidiria o que fazer. O primeiro filho, sabendo que o pai era rigoroso e muito justo, ficou ainda um pouco receoso, mas pegou aquele baú de semente e escolheu o lugar mais arejado dentro dos porões do castelo, onde fosse um ambiente tranquilo, seguro, e guardou aquelas sementes para que quando o pai retornasse, ele pudesse então devolver ao pai a semente dizendo: eis, pai, o que confiaste a mim. Ele devolve de uma forma integral, sem máculas, sem nenhuma perda. O segundo filho, vendo o que o primeiro fez, tomou uma decisão diferente. Ele foi ao mercado e vendeu aquelas sementes. Aplicou esse dinheiro e tomou a decisão de que quando o pai voltasse, ele compraria pelo menos 1 ou 2 baús daqueles de semente e entregaria ao pai. Sementes novas, sementes frescas, enfim. Mas o terceiro filho tomou uma decisão diferente. O terceiro filho dirigiu-se então às terras do reino. Foi visitar os colonos e viu muita fome, viu muita aridez, viu muita coisa que estavam passando, pessoas passando por necessidade. Então ele percebeu que todas essas pessoas do seu reinado sofriam muito e passavam por dificuldade. E tomou então uma decisão pelo menos diferente dos outros dois irmãos. Ele pegou a semente e dividiu com todos os colonos, e entre ele também, dividiu em partes iguais e se comprometeu a ajudar aqueles colonos a plantar, semear, e depois, no futuro, quando ele produzisse outras sementes, poderia produzir vários e vários baús de sementes, mas daria então como se fosse um emprego, alguma coisa para todas aquelas pessoas. Essa foi a decisão daquele terceiro filho. Ele teve muito trabalho, muitas dificuldades, porque foram 2 anos praticamente de grande sofrimento, de muita luta. Então, quando o rei retornou, chamou seus 3 filhos, então, para que tu pudesse tomar a decisão. O primeiro filho, vendo então a chegada do pai, correu até o porão onde ele tinha guardado com toda a segurança, pegou o baú de semente e trouxe e disse: pai, eis o que me confiaste, aqui está, intacto, conforme me deste. Ao que o rei olhou e falou: meu filho, essas sementes que você me devolve, elas estão praticamente quase sem vida. As sementes que eu te dei há 2 anos atrás são sementes vigorosas, frescas, que poderiam gerar muitas coisas. Então essas talvez nem mais consigam produzir da mesma forma que poderiam produzir antes. O segundo filho, já vendo o que tinha acontecido com o primeiro, correu a comprar 2 baús de sementes frescas, vigorosas, e entregou ao pai, dizendo: pai, aqui está o que me confiaste. Ao que o rei olhou, pensou e disse o seguinte: meu filho, as sementes que eu lhe confiei eram sementes especiais, sementes muito especiais. Eu sei o que elas poderiam produzir e na fartura com que elas poderiam produzir. Mas essas sementes que me trazes, eu não sei o que elas podem produzir.
eu não sei com que qualidade elas podem produzir. E o terceiro filho dizendo, pai, eu não tenho praticamente semente nenhuma para te dar, porque nós ainda estamos usando. Mas eu lhe convido para que possa fazer uma visita às nossas terras e visitar os nossos colonos. Então o rei saiu a visitar, viu a alegria com que todos aqueles súditos o tratavam, não só a ele, rei, mas também ao seu filho. A forma como, e a alegria e a abundância que o rei viu em todo o seu reinado e a alegria com que todos estavam o reverenciando. O rei então chamou os seus 3 filhos e disse o seguinte, tomou a decisão de entregar o seu reino àquele terceiro filho que produziu, que distribuiu as sementes e que produziu com todos os colonos. E disse o seguinte, você será o meu sucessor, pois trabalhaste para multiplicar aquilo que lhe deixei. Trabalhaste incansavelmente na multiplicação e no bem-estar de todas as pessoas do nosso reino. Hoje eu os vejo muito mais alegres, muito mais felizes em função do teu trabalho. E foste também piedoso e generoso para com todas aquelas pessoas. Então, queridos, como nós podemos ver nesta pequena fábula, o rei privilegiou aquele que mais trabalhou, privilegiou aquele que teve mais vontade, que usou o seu próprio esforço, o seu trabalho, o seu servir, a sua dedicação, as suas habilidades, as suas competências, para que pudesse gerar, então, riqueza e que pudesse gerar felicidade. E principalmente aquele que acreditava em um mundo melhor para todos eles, não só para si. E aliado também ao amor e à decisão que esse jovem teve em proporcionar o bem-estar a todas as pessoas, ele viu que o rei conseguiu ver naquele filho aquele ideal de produzir um mundo melhor. Então, e principalmente ajudar aqueles que passavam por grandes dificuldades. Todos nós, queridos, todos nós temos habilidades e competências e que devemos colocar sempre à disposição daqueles que são os mais necessitados, porque é dessa forma que nós vamos aprendendo, que nós vamos nos igualando, como eu disse, naquelas habilidades e competências e das desigualdades que os artistas da codificação disseram na resposta ao codificador, ao Allan Kardec. Então, olhando por esse prisma, sabendo que todos nós, ao chegarmos aqui na Terra, nós recebemos os nossos dons, ou trazemos implícito dentro de nós os nossos dons. Fazendo uma analogia, nós poderíamos dizer que ao reencarnarmos, nós recebemos ou trazemos junto conosco um baú repleto de sementes. E nós, dependendo do nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quisermos com eles. Podemos fazer, por exemplo, como fez o primeiro filho. Poderíamos guardar, não fazer absolutamente nada. Não produzir, não trabalhar, passar uma vida ociosa sem absolutamente nada. Né? E quando retornar à pátria espiritual, fala, pai, está aqui o baú de sementes que me deste. Poderíamos fazer dessa forma. Nós poderíamos fazer como também fez o segundo filho. Né? Vender as nossas habilidades. Deixar que outras pessoas façam aquilo que caberia a nós fazermos. E quando chegar, então, retornar à pátria espiritual, dizer, pai, olha, muitos fizeram, muitos nós fizemos, mas eis aqui, então, o que me confiaste. Ou poderíamos fazer como fez o terceiro filho. Né? Servir, ajudar, aliado à nossa habilidade, à nossa competência, fazer a diferença. Ajudar a todos aqueles. Acreditar na grandeza do trabalho. Acreditar que as suas competências, que as suas habilidades podem ajudar e podem melhorar um mundo, não só nosso, mas também o mundo daquelas pessoas que convivem conosco. Levar a esperança, levar uma qualidade de vida melhor para todas as pessoas. Portanto, a decisão firme de fazer crescer as nossas sementes, a nossa habilidade, e com certeza, no final da nossa existência, nós retornaremos então à pátria espiritual muito mais qualificados, com mais conhecimentos, e ávidos para que possamos então receber de Deus mais e mais sementes, mais e mais missões, mais e mais oportunidades. E é por isso que nessa parábola Jesus nos afirma que aqueles que nada fizeram, deles será retirada então essa tarefa de ajudar e será dado àquele que mais fez, que mais ajudou. Então, a grande missão, uma grande missão ou uma pequena missão, ela só é alcançada
com vontade e com trabalho. Usando com a vontade o nosso trabalho, usando como fonte os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e competências, nós seremos capazes de produzir muitas coisas. Então, nós não conseguiremos, com certeza, realizar tudo sozinhos. É por isso que nós temos ajuda de todos. É por isso que nós vivemos em grupos. Nós nunca conseguiríamos realizar absolutamente nada sozinhos. Mas se nós tivermos habilidade, competência, nós poderemos liderar, poderemos ajudar, poderemos aglutinar, ensinar e fazer com que outras pessoas também cresçam. Então, na verdade, é servindo, é auxiliando, é amando, digamos assim, que nós haveremos de conseguir toda essa evolução. Queridos, tolos, mas tolos mesmo, são todos aqueles que acreditam que os talentos trazidos nessa parábola de Jesus, que sejam as moedas ou mesmo todos os bens materiais. Realmente são tolos se pensam dessa forma. E também de que Deus dá mais àqueles que têm, não dando nada, ou retirando daqueles que nada têm. Não é isso que a parábola nos explica. Devemos associar o muito como sendo essa missão que nós temos com as habilidades e competências que nós trazemos juntos. Isso sim é que devemos fazer. Associado, lógico, aos bens materiais que, porventura, se fazem necessário para que essa missão seja cumprida. É assim que é dessa forma que a muitos podemos servir, a muitos podemos ajudar, para que possa valer essa passagem trazida por Jesus. Então, é aqueles que nada serviram, aqueles que nada ajudaram, aqueles que nada fizeram, essa missão que lhes foi dada, para que pudesse evoluir, para que pudesse crescer, essa missão será retirada dele e entregue àquele que mais fez. Simples assim. Então, cabendo o pouco que eles realizaram, seria retirado deles. Então, Jesus, quando esteve entre nós, ele falou da existência do reino de Deus. Essa foi uma coisa, muitas foram as parábolas trazidas por Jesus, referenciando o reino de Deus. E Jesus falava naquela época para pessoas muito simples, pessoas ignorantes assim, nesse sentido mesmo do conhecimento, das competências, das habilidades. Então falava de uma forma muito simples, e usava essas parábolas para que pudessem crescer. E na verdade éramos nós mesmos que estávamos lá, ouvindo essas palavras do Mestre. Mas hoje, quando nós ouvimos falar de reino de Deus, nós já não podemos mais associar que seja um lugar aqui, ali, ou no hemisfério norte, no hemisfério sul. Não. O reino de Deus é um estado de felicidade que nós haveremos de conquistar em função do nosso trabalho, em função do nosso servir, do nosso apoiar, do nosso ajudar a todos aqueles com o quê? Com as nossas competências, com a nossa vontade, com o nosso trabalho. É dessa forma que nós haveremos de sermos felizes, cada vez mais felizes pelo trabalho, por ajudar, por multiplicar. E muitas vezes recebendo de outros que nada realizaram, a tarefa de outros, nos tornando muitas vezes maiores e melhores como cooperadores de Deus na felicidade do mundo. Então, querido, e hoje, passado quase 2000 anos da vida do Cristo entre nós já evoluímos muito, mas muito mesmo. Mas ainda continuamos em nossa jornada evolutiva e Jesus ainda continua nos enviando mais desses homens talentosos, desses homens que têm essas competências para poder nos ajudar na evolução do mundo. E cada um de nós, com a sua responsabilidade específica dentro de cada uma da sua área de competência, haverá de colaborar na evolução do mundo. Então, no atual quadro de evolução do nosso planeta Terra, nós temos enraizado em nossas mentes ainda conceitos errados do que chamamos de missão. Temos ainda. E nós ainda entendemos que missões são dadas àqueles grandes magnatas, àqueles grandes intelectuais, aqueles homens abastados de muito dinheiro. Não, isso está errado. Isso está totalmente errado. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, era rica, abastada. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, tantos e tantos outros homens ao redor do mundo. A grande missão que Deus sempre nos dá é a missão do atualizado, do ajudar, do servir e de multiplicar os valores espirituais dentro de cada um de nós. As missões materiais dos grandes desenvolvimentos, isso também é dado por Deus. Mas são missões específicas
para o desenvolvimento da material humano, porque nós precisamos de alimentos, precisamos de tecnologia, precisamos de tudo para viver. Então, e nós esquecemos também do nosso trabalho, também como missão, grande ou pequena, não importa, mas nós temos uma determinada missão e é através provavelmente talvez do nosso pouco desenvolvimento, do nosso pouco conhecimento, do nosso pouco talento, nós vamos conseguir realizar as nossas atividades, as nossas missões. Sejam elas grandes ou pequenas, mas vamos conseguir. Mas o que? Através do quê? De colocar em prática tudo isso que nós temos e que nós recebemos de Deus. Então, muitas pessoas ainda não conseguiram perceber esse tipo de relacionamento que existe entre o trabalho, as suas competências e habilidades, independente, porque muitos ficam ainda esperando, se eu tivesse muito dinheiro eu ajudava, se eu fosse rico eu ajudava, se eu fosse inteligente eu ajudava. Não, nós temos a nossa parcela, e o homem ainda não percebeu as oportunidades que foram dadas a cada um de nós, pequenos ou grandes. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Então, mais dia chegará, com certeza, em que cada um de nós iremos perceber que dentro da missão que foi dada a cada um de nós poderemos receber cada vez mais. E poderemos chegar a um nível muito maior de receber muitas e muitas missões. Então, nós poderemos chegar ao ponto de recebermos uma missão como foi dada por Deus a Jesus. Da criação do planeta Terra. Da direção do planeta Terra. Olha que missão maravilhosa. E o que o Cristo faz? Ele serve, ele ama, ele ajuda, ele colabora, ele manda seus emissários, manda seu amor, continua dando todo o seu amor e todo o seu carinho. Então a ele muito mais será dado por Deus, muito, mas muito mais. Então nós ainda na nossa pequenez, nós temos que entender também isso. Nós precisamos usar os nossos talentos, usar as nossas sementes, como foi dito aqui na nossa reflexão de hoje, para que possamos então cada vez mais melhorar esse mundo em que vivemos. Cada um de nós melhorando da melhor forma que puder. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.